Olá, primeiro ano! Estou de volta. Para os meninos que assistiram a aula no Google Meet, e principalmente para o Heitor, da 104, que falou, não, professora, esse negócio de vetor, não estou entendendo quase nada. Então, eu preparei essa aula especial. Mas antes de falar de vetor, eu preciso falar de grandezas, para você saber o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial, por que algumas grandezas se identificam somente pelo módulo e outras não. Mas antes eu vou contar uma historinha. Eu fui na farmácia, lá na Araújo, tomar a injeção de complexo B. Eu estava na metade do caminho entre a minha casa e Araújo e eu vi passando um moço. E o moço estava carregando um tripé. Eu pensei assim, onde é que será que esse moço comprou esse tripé? Tá tudo fechado. Aí eu perguntei assim, ô moço, bom dia. Eu não sei se era, para mim tudo é dia. Bom dia. Aonde o senhor comprou esse tripé? E eu não comprei esse tripé não. E eu achei no lixo. Eu falei assim, você achou o tripé no lixo? Sim. Por que você está perguntando? Porque eu sou professora e eu estava precisando de um tripé para poder dar aula. Pode ficar. A história é real, gente. Eu juro. Pode ficar. Eu falei assim, eu posso ficar com o tripé? Pode. Para você vai ser útil. Mas para mim é só porque eu achei no lixo. Aí eu peguei o tripé, fui tomar a minha injeção de complexo B, voltei para casa, mas eu fiquei tão feliz, tipo assim, como se eu tivesse ganho na loteria. Não, vocês não podem imaginar a minha felicidade. Foi impressionante. Uau! Eu não sei como, mas eu só sei que eu precisava de um tripé, estava tudo fechado. E não é que eu ganhei o tripé? Não, a vida é muito boa. Deus é muito bom. E eu realmente tenho um anjo por aí. Não sei como, eu só sei que eu ganhei o tripé. Vamos lá. Eu vou falar das grandezas escalares. Alguém diz que vai chegar a 5 horas e 30 minutos, ou que a temperatura da sala é de 20 graus. Eu vou chegar a 5 horas e 30 minutos. Nossa, a temperatura dessa sala é de 20 graus. Para mim tá frio, mas eu não sei como se vocês estão quentes. Essas informações são corretas, não deixam dúvidas. Vou chegar a 5 horas e 30 minutos, não deixou dúvida nenhuma. A temperatura da sala é de 20 graus, não deixou dúvida nenhuma. Isso são grandezas escalares. Tempo, temperatura, o comprimento, a área, o volume, a massa, a energia e a carga elétrica. Todas são grandezas escalares. Agora, observe o seguinte. Vocês estão vendo esse grande quadrado azul e esse pontinho preto aqui? Então, agora olhe. Este ponto do retângulo azul é um barquinho visto de cima. Você está olhando visto de cima, então você vê esse barquinho navegando em um lago de águas tranquilas. Se o barco se deslocar 5 quilômetros, para onde irá? Bom, onde vai o barco se deslocar 5 quilômetros? Agora, veja a mesa. Aqui está a mesa. Aplique-se ao corpo que está sobre a mesa uma força de 100 newtons. O que acontece? Apliquei uma força de 100 newtons nesse corpo. O que acontece? Ele será comprimido contra a mesa? Vai deslocar-se para a direita ou para a esquerda? Embora o valor numérico e a unidade das grandezas tenham sido dados, deslocamento de 5 km e força de 100 newtons, não há como responder as perguntas. Eu não sei se o barco for 5 km, para onde ele irá. Se eu aplicar o corpo sobre a mesa esta força, eu não sei o que acontece. Eu não sei sequer se esse corpo vai cair da mesa. Não tem como corresponder essas perguntas. Não há maneira de responder essas perguntas. Então, vamos lá.
Não sei, eu acho que eu devia baixar isso aqui mais. Isso aqui eu não, né? Só poderíamos determinar a posição final do barco ou o possível efeito da força sobre o corpo se soubéssemos a direção e o sentido do deslocamento ou da força. Só. Isso são as grandezas vetoriais. Elas precisam de um vetor. Grandeza vetorial, cuja a especificação completa exige a indicação da direção e do sentido em que atuam. Por exemplo, a velocidade, deslocamento, força, aceleração, a quantidade de movimento e o campo elétrico. Grandeza escalar, eu referi o quê? A carga elétrica. Grandeza vetorial, referir-se ao campo elétrico. Para uma grandeza vetorial ficar especificamente completa, exige a indicação da direção e do sentido que atuam, além do módulo. Existem, portanto, dois tipos de grandezas físicas. Sim, só existem dois tipos de grandeza física. Espera. Eu soltei o negócio por causa da sombra. Mas eu tô falando, não tô? E eu acho que assim fica fácil. E eu escrevi, mas estou falando. Escalares. Ficam perfeitamente definidas com o valor numérico e a unidade. Grandeza escalar. Fica perfeitamente definida com o valor numérico e a unidade. Grandeza vetorial. Necessitam ainda da especificação da direção e do sentido em que atuam, por exemplo, deslocamento e força. A representação de grandezas vetoriais é um vetor. O que é um vetor? O vetor é O vetor pode ser representado pelo segmento da reta orientado para um comprimento. O segmento da reta, ele é orientado por essa setinha. O vetor pode ser representado pelo segmento de reta orientado, cujo comprimento indica esse comprimento aqui, o módulo, e é proporcional à intensidade da grandeza. A reta suporte do segmento é essa reta S, que deu o nome de S, de super. Ok? Que contém o vetor. Eu estava assistindo o Super-Homem e coloquei essa reta S, pronto. O módulo é proporcional à intensidade da grandeza, a reta suporte do segmento. A reta S, que contém o vetor, indica a direção e a seta indica o sentido. Esse segmento de reta sem essa setinha indica a direção. Com a setinha indica o sentido. Então, eu tenho vários vetores aqui. Eu tenho o vetor A, o vetor B, o vetor C, o vetor D. Então, eu tenho aqui A, B, C e D. São vetores de mesma direção e de mesmo sentido. Vamos aqui. Vamos ver agora. Eu tenho esse vetor que essa seta está indicando para cima e tenho esse vetor que a seta está indicando para baixo, e esses vetores são paralelos. Vamos ver. A e B são vetores de mesma direção e sentidos opostos. Sim, eles têm a mesma direção, sim, mas têm sentidos opostos. Essa setinha está indicando que esse está subindo e esse aqui está descendo. O vetor negativo menos A, digamos que eu vou chamar menos A, esse aqui que está subindo, porque está em sentido contrário a este. Não significa diminuição, mas que o seu sentido é o oposto do referencial adotado. Não significa que eu estou diminuindo. Esse menos A aqui, se eu estou falando para vocês, eu apenas vou indicá-lo como ele tem um sentido oposto do referencial adotado. Caso que eu adote com o referencial seja o quê?
positivo para baixo. Soma de vetores. As operações com vetores seguem regras próprias. Soma de vetores de mesma direção. Quando os vetores têm a mesma direção, pode-se determinar o modo do vetor soma, estabelecendo por convecção um sentido como positivo e somando algebricamente os seus modos. Somas de vetores na mesma direção. Ok? O que é? Pode-se determinar o modo do vetor soma, pode ser o modo do vetor soma, estabelecendo por convenção um sentido como positivo e somando algebricamente os seus modos. Então, se eu falei que esse sentido aqui é positivo, esse sentido aqui, então, é negativo. Esse sentido é positivo e o outro sentido é negativo. Como que eu vou somar? Tá aqui. Observe o desenho. Eu disse que esse sentido era positivo. E realmente é por convenção. O que vai da esquerda para a direita é positivo. É igual à reta. O que vai, né, da esquerda, o que vai da direita para a esquerda é negativo. É igual à nossa reta. A nossa reta, não tem a nossa reta aqui? Bom, o que é a nossa reta? Dá o quê? Esquerda para direita, o sinal é mais, não é? Da direita para a esquerda, o sinal é menos. É a mesma coisa da conversão da reta. Daqui para cá, digamos que aqui seja o nosso zero. Daqui para cá, tudo é positivo. E daqui para cá, tudo é negativo. Prontinho. Ok? Então, vamos lá. Mas, então, esse A é positivo. Esse C é negativo, que está indo para lá, setinha. E esse C é positivo. O que é? Como que eu vou somar? Na seta de um vetor, eu coloco o final do outro vetor. Então, esse vetor A mais o vetor B. E o vetor C, eu estou subtraindo. Então, o meu vetor resultante é este aqui. É o vetor D. O que é esse vetor resultante? O vetor resultante é igual a A mais B menos C. Então, é o seguinte, é o quê? Esse vetor D é o quê? É A mais B menos C. Então, é A, B e C têm a mesma direção por convenção. A, B e C têm a mesma direção por convenção. Positivo. Né? Por convenção. É a direção. Mas, positivo o sentido horizontal para a direita. Horizontal para a direita é positivo. Então, horizontal para a esquerda é negativo. Por convenção é o seguinte, todo vetor positivo, ele vai da onde? Da horizontal para a direita. Observe este desenho. Eu tenho. Coloquei por convenção para vocês não esquecerem que a gente, né, observa e guarda. O sentido positivo é horizontal para a direita. Então, essa tem essa força F1, a F2, a F3. Todas elas estão indo no sentido positivo, horizontal para a direita. Mas eu tenho essa força F4, que eu coloquei negativo aqui, indo que para horizontal, direita indo para a esquerda. Então, vamos lá. Sob o bloco da figura, abaixo, atuam as forças F1, F2, F3 e F4. De modo, F1, 20 newtons, F2, 30 newtons, F3, 25 newtons e F4, 35 newtons. Determina o modo da força resultante.
O que seria o modo da força resultante? Ela seria a soma F1 mais F2 mais F3 e subtraindo o quê? A minha F4. Ok? Tudo bem. Então, essa força resultante não tem uma setinha, porque eu estou falando agora de módulos. Depois eu vou falar o sentido da força. A força resultante seria o quê? Seria os 20 newtons, seria os 20, mais 30, mais 25 newtons, menos os 35 newtons. Então, essa força resultante seria o quê? Quanto que é 20 mais 30? 50. Mais 25 é o quê? 75. Seria os 75 newtons menos os 35 newtons. 5 menos 5, nada. 7 menos 3, 4. 40 newtons é o valor da força resultante. Resposta. A força resultante, que está indo da onde? O sentido da força horizontal para a direita equivale o quê? A 40 newtons. Viu como é que ficou fácil? Vamos ver agora. Esses exercícios todos nós vamos fazer. Não neste vídeo, serão alguns outros vídeos. Vamos ver aqui. Vetores de direções perpendiculares entre si. Vetores que formam 90 graus entre si. Eles formam 90 graus entre si. Vamos supor que um móvel que parte de um ponto A sofra um deslocamento, ok? D1, no sentido leste. Bom, atingindo o ponto B. E em seguida, um deslocamento D2 no sentido norte, atingindo o ponto C. O que é? Então, ele está indo. O meu vetor D1 sofre um deslocamento D1 no sentido leste. E o D2 está indo para o sentido norte. Então, eu desenhei aqui, ó. D1 leste, D2 norte. O que seria essa soma? Vetorial seria, né, o D, que é a minha resultante, que eu coloquei aqui, é igual D1 mais D2, já que eu estou falando de distância. Ok? Aí eu coloquei assim, observação. Isso aqui não parece um quê? Um triângulo retângulo? Então, eu tenho A, B e C. Ok? Bom, eu vou parar aqui e depois eu vou voltar para falar nos vetores de direções perpendiculares entre si. O vídeo não pode ficar muito extenso, porque aí vocês se dispersam e cansam. Beijinhos, até mais!